Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Hoje eu venho trazer um livro muito interessante, uma joia de livro, da Ana Sampaio, O Papel de Deus na Cura, segundo Viktor Frankl. É muito interessante esse livro. Ela faz uma síntese da obra de Viktor Frankl. E ele é muito importante para a nossa caminhada, porque ele faz com que a gente tenha uma compreensão bem interessante e profunda da logoterapia de Viktor Frankl. Ana Nésia Sampaio. Esse livro é da editora Ideias e Letras, de 2015, e se trata da primeira edição. E ele foi a tese de mestrado dela. É uma graduada em matemática pela Universidade de São Paulo e mestra com essa tese em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob orientação do professor Dr. Luiz Felipe Pondé. No bojo dessa obra, ela traz assuntos bem interessantes para nós que estamos nessa caminhada. Então, já no primeiro capítulo, ela traz a vida e obra de Viktor Frankl, a infância, a adolescência, os estudos e o início da sua profissão, traz o humor, afinidades e amor, a religiosidade, os campos de concentração, fala da primeira fase da recepção dos campos de concentração, da segunda fase, que é a vida no campo de concentração, traz a terceira fase, que é após a libertação, o impacto sofrido após a libertação e a recuperação em si, de Viktor Frankl. Já no segundo capítulo, ela traz a logoterapia e a cura. Ela vem falando das neuroses noogênicas, da intenção paradoxal, vem falar da derreflexão, que são tão importantes para a logoterapia, vem falar ali de um tipo específico de neurose, que é a neurose noogênica, ela vai estar se aprofundando nisso, que a mesma é causada pelo vazio existencial. Vem falar de um tema muito importante hoje, para a nossa situação atual do país e mundo, que é da neurose de massa. Ela vem trazer um assunto que é um tipo específico de neurose noogênica causada pelo vazio existencial, que é a atitude existencial provisória. Vem falar da atitude fatalista, também do pensamento coletivo, o fatalismo, do tratamento logoterapêutico. E lá no terceiro capítulo, após a página 57, ela vai estar falando da consciência moral, do ético inconsciente, do amor, o erótico inconsciente, da arte, o estético inconsciente, da origem transcendente da consciência moral. Vem falar do sentido último, psicoterapia e religião e o homem em busca de sentido. Então ela vai realmente nessa obra trazer bastante conteúdo para a gente. E uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar é que assim, quando nós começamos a ler as obras de Viktor Frankl e seus discípulos, nós percebemos que a maioria dos livros, eles parecem que trazem em seu início algo repetitivo. Mas eu não vejo assim. Porque cada um traz coisas de Viktor Frankl, porque todas as obras são à luz da teoria de Viktor Frankl. E se precisa fazer esse embasamento teórico. De onde vem isso? Quem fala isso? Viktor Frankl. Por isso que esses autores e essas obras são apresentadas aqui, porque fazem parte do contexto da logoterapia, e vem enriquecê-la ainda mais. E isso é muito importante para nós como um todo, porque são várias pessoas pensando, vivendo e vivenciando e estudando a logoterapia, que isso a deixa ainda mais rica. Então a autora, ela começa nos dizendo o seguinte: enquanto estamos vivos, procuramos um sentido para o que vivemos, para que, afinal de contas, repetir indefinidamente vários gestos diários. Qual é o motivo de prosseguir a cada dia? Ela faz a pergunta. Por que sofrer? A quem amar? E ela cita Viktor. Para Viktor Frankl, essas perguntas não são feitas por nós mesmos, mas se colocam naturalmente à nossa frente. Olha como esse estudo que ela fez é profundo. Podemos fugir delas, pedir que a vida emudeça e agir no sabor da inércia,
sem assumir as responsabilidades que inevitavelmente virão juntamente com as respostas. É possível passar toda uma vida no esquecimento das questões realmente importantes. E isso é fato. No entanto, ela diz, quem se deixa levar em algum momento ficará descontente com o lugar para o qual é dirigido. Para Viktor Frankl, o conformismo é uma das faces da falta de sentido. Gostamos das respostas fáceis e é enorme a tentação de buscar uma chave que explique o mundo, liberando-nos do trabalho de ter que considerar as nuances de cada situação que nos apresenta a vida, ou ao longo dela. Pode ser que aceitamos uma resposta pronta de alguém ou de um grupo, que pode ser ele político, religioso ou de outra natureza. Até mesmo de bons amigos com os quais nos divertimos. Grupos costumam ser ótimos e, acentuando-se uma ou outra pessoa, todos contamos com o conforto de estar junto a outros, de compartilhar atividades. A amizade e o companheirismo são enriquecedores. E como diz o Eclesiastes, é melhor serem dois do que um. O encontro com um outro pode ser uma ótima ocasião para encontrarmos o sentido. Tudo que é humano, porém, pode ser usado para o bem ou para o mal. E o convívio não é uma exceção a essa regra. Se ao nos unirmos a outros, deixamos de lado nossa responsabilidade e julgamentos pessoais. Certamente caminhamos para um abismo desconhecido. A neurose de massa que caracteriza esse desejo de fusão é o outro lado da ausência de sentido e de responsabilidade. Podemos também, de antemão, fixar como objetivo de nossos atos algo que deveria ser a consequência deles. Assim, nossa vida pode ser gasta na busca do prazer, da notoriedade, da riqueza ou da beleza. A batalha que se compra com tal decisão já vem com o aviso de derrota. O prazer tem como natureza a fugacidade. O homem que se fia em sua própria fama ou se desconhece, ou se julga uma fraude. A riqueza traz a insegurança e a insaciabilidade. E a beleza se esvai, sempre muito mais rápido do que gostaríamos. Como diz David Foster Wallace, pessoas com tais propósitos na vida morrerão 1 milhão de mortes antes de serem enterradas. Cada parte da obra de Frankl é sinal de alerta. É preciso encontrar o sentido no que vivemos. Não podemos nos conformar, render-nos ao totalitarismo ou nos perdermos ignorando o que deve ser feito ou nos colocando falsos propósitos. Encontrar um sentido é assumir uma responsabilidade. A logoterapia se propõe justamente a ajudar no encontro daquilo que deve ser feito por cada homem, exclusivamente por ele. Pelo fato de as neuroses neogênicas serem neuroses espirituais, é apropriado que sejam tratadas por uma terapia que considere o homem como ser essencial espiritual, a logoterapia. O sentido, porém, não deve ser imposto, mas encontrado. Como saber, então, se não estamos vivendo uma ilusão de sentido? Ela pergunta. A verdade é que não é possível se precaver totalmente contra enganos. Podemos isso sim, sempre nos perguntar qual a responsabilidade que estamos assumindo diante da resposta dada à vida. Um questionamento sério a respeito do sentido já deve incluir, naturalmente, o questionamento sobre se o sentido encontrado não é ilusório. O diálogo que devemos honestamente travar conosco mesmos, na solidão de nossa consciência, que para Viktor Frankl é um diálogo com Deus, deve ser constante. Na grande orquestra da humanidade, temos a função de executar a partitura que foi dada exclusivamente para nós, pois nosso instrumento, o Espírito, é único. O sentido é possível e aplicável a cada situação particular. Cada nota deve ser executada por sua vez e nossos erros e acertos são a melodia
da obra que somente poderá ser avaliada em sua totalidade após termos deixado o palco. Mas, de acordo com Viktor Frankl, quando se assume uma responsabilidade, assume-se perante alguém. A pergunta que então se coloca é: quem é o apreciador do conjunto dessa obra musical que tocamos? O psicólogo, que é o tema de nosso estudo, responde: a essência do ser humano é espiritual, e os atos espirituais, como a consciência moral, o amor e a arte, são essencialmente inconscientes. A consciência moral só tem autoridade sobre o homem porque não provém dele mesmo. A origem dessa consciência é o perante quem temos uma responsabilidade a assumir. Frankl afirma, porém, que não importa se chamamos essa origem de Deus ou de eu mesmo. Uma vez que o diálogo com a consciência é travado, há aí uma oportunidade de encontro de sentido. Prosseguindo com a comparação feita, o apreciador de nossa obra é quem nos incumbiu da partitura. Como estamos no palco da vida, somos ofuscados pelas luzes e não enxergamos. Por vezes, até supomos que ninguém nos observa. Não importa, podemos executar nossa música simplesmente porque ela está posta. E devemos extrair de nosso instrumento o melhor som possível, a nossa entrega à vida. O sentido será encontrado quando escutamos bem a peça, uma realização. Quando apreciamos a harmonia das outras melodias que são tocadas, juntamente com a nossa, o encontro do outro, o amor. Ou quando suportamos nossas notas dissonantes e de difícil execução, o sofrimento, cientes de que não devemos abandonar o palco, pois aquele trecho, aparentemente em desacordo com nossa concepção de uma bela música, é essencial na totalidade da sintonia. Mesmo no sofrimento, pode-se se assumir uma atitude de valor, permanecendo-se humano e em constante superação. Deus é o sentido último. De acordo com Viktor Frankl, a logoterapia, ao levar o homem a descobrir o sentido da sua existência, faz com que ele se aproxime do Deus transcendente. Em última instância, portanto, quem promove a cura da neurose e da falta de sentido é Deus. Esse livro, ele não tem a intenção de dar respostas definitivamente às questões que se propôs. Ele é um convite para que, em meio à névoa, nós tomemos a lanterna que Viktor Frankl nos oferece e possamos enxergar alguns passos adiante. E aqui eu me dou por satisfeito e finalizo com a reflexão. Sabe-se que a crise de sentido é responsável por inúmeras neuroses e atos suicidas. Na experiência do campo de concentração, Viktor Frankl bebeu do cálice amargo da vida posta em crise. Nessa obra se encontra uma preciosa síntese de sua experiência e pensamento, propondo um profundo diálogo entre Deus e o ser humano, no encontro com a responsabilidade e com a espiritualidade. Se descobrem meios de dar sentido à vida. Viktor Emil Frankl. Um grande abraço a todos e tenhamos uma ótima semana.